sinta em casa. Tá mais quente do que em Brasília, viu? Olha Brasília, só. 26 graus, e é para lá que a gente vai agora. A gente está trazendo nos últimos dias toda essa discussão em torno das possibilidades de reeleição no comando do Senado, no comando da Câmara dos Deputados, e agora uma novidade, viu? A aliada do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a senadora Rose de Freitas do Podemos, do Espírito Santo, anunciou a apresentação de uma PEC que pode permitir a reeleição dos parlamentares na presidência, né? Especificamente aí, claro, com a atenção para o presidente do Senado. É com ela que a gente conversa agora. Oi, senadora, muito boa noite para a senhora. Boa noite a todos. Senadora, por que apresentar essa PEC? Olha só, primeiro eu queria fazer uma correção, se você me permitir. Eu não votei em Alcolumbre, não sou aliada do Alcolumbre. Meu voto na eleição da casa não foi para o Alcolumbre. Agora, o Instituto da Reeleição existe no Brasil em todos os níveis. Existe para prefeito, existe para governador, existe para presidente, e foi um ato institucional que tirou o direito do Congresso reeleger a mesa diretora da casa. Foi o ato institucional número 16. Então, se nós temos esse instituto, por que não validá-lo, inclusive na disputa interna da casa? Pode ser que um presidente das casas, da Câmara, que eu pertenci durante 6 mandatos, e do Senado, que agora sou senadora por 6 anos, eu votei livremente a escolha de quem eu queria para comandar a casa. Por que não posso, agora entendendo que é um bom presidente, não existem outros? Existem, mas um presidente que ajuda no processo democrático. Até outro dia nós tínhamos um presidente na Esplanada se manifestando contra a democracia, não contra o Instituto da Democracia, porque ele foi eleito livremente, mas falando sobre a questão da ditadura, fechar a STF, os aliados que lá estavam, e não ele falou, e nós vimos que a democracia podia ter riscos. Depois foi se assentando o processo, a discussão, o povo se posicionando, e vimos que a democracia tem um valor insuperável. E não temos que ter medo da democracia. A reeleição não garante nem ao Davi, nem Rodrigo Maia, que não pode ser reeleito, porque já o foi, não garante a eles automático, compulsoriamente, a reeleição. Quem quiser se candidatar, se candidate. Quem não quiser votar, nenhum dos dois não vote. E você não, sou a favor, vota a favor da emenda constitucional. Não sou a favor, votarei contra. Sou a favor da reeleição, mas não quero que seja o Davi, eu vou votar em outro. É isso que é democracia, as pessoas têm que aceitar, não tem que ter medo de banir, inclusive, da nossa Constituição, a vedação a que qualquer membro que esteja fazendo um bom trabalho possa ser reeleito para tal função. Mas, senadora Rose de Freitas, muito boa noite para a senhora, seja bem-vinda aqui ao Bastidores do Poder. Senadora, mas historicamente já não funciona dessa forma? A própria mudança, a própria troca das cadeiras não é saudável para um bom Congresso oxigenado com ideias novas sempre? Democracia é saudável sempre. Isso tem que ter a liberdade de instituir a alteração que você quer fazer. Agora, você não pode vedar. Nós temos uma tradição republicana muito importante que foi suprimida na Constituição, esse direito, que foi vedada a reeleição para os chefes do Poder Executivo, inclusive na época. E, no entanto, nós restabelecemos isso. Não tinha reeleição para governador, nós restabelecemos isso. Não tinha para prefeito, restabelecemos. Porque só o item de reeleição do presidente de qualquer uma das casas está proibido. Eu não consigo entender isso. Mas então, colocamos a PEC para ser apreciada. Eu não fui lá, ajudei a escrever a Constituição. Eu fui constituinte, gente. Olha só, não coloquei lá que eu estou dizendo que vai ter reeleição. Vamos votar dentro da casa. Assim como o Supremo também está apreciando um recurso para ver se é possível ou não a reeleição dos titulares das duas casas. Uma maneira de se sanar toda a imagem negativa que acaba passando essa discussão, a gente vê isso, senadora, pelos próprios comentários aqui que os nossos ouvintes fazem quando a gente aborda essa possibilidade de reeleição de Rodrigo Maia ou de Davi Alcolumbre. Não seria
permitir isso através da PEC, mas para quem vier na sequência e não a partir de quem já está no poder, seria uma possibilidade avaliada por vocês? Olha, a possibilidade de avaliar é o seguinte: sou a favor da reeleição ou não? Isso não é compulsório dizer que, tendo a reeleição, o Rodrigo, que acho que não pode, é a minha visão, porque ele já foi reconduzido, no caso do Davi, se não pode, não querem a reeleição, derrotem o Instituto da Reeleição, que é uma excrescência, é a única casa na República que não pode reconduzir o seu representante. Se ele é ruim, vamos tirá-lo de lá. Mas se ele está prestando um serviço que é bom para o país, porque hoje é um excelente interlocutor, tanto nos episódios mais recentes que envolveram iniciativas do governo federal, que só por ser do governo, quem era oposição não queria votar, mas quando foi para o debate e encontrou a interlocução na casa, foram aprovados todos os projetos de iniciativa do governo, que eram bons, que eram importantes. Nós precisamos de pessoas assim. Quer dizer que ninguém é igual ao Davi, por exemplo, que eu só posso falar do Davi, que é presidente do Senado. Ninguém é igual ao Davi, não tem ninguém mais para fazer esse papel? Tem. Então essas pessoas se habilitem, disputem o voto, né, e ganhem a eleição. Se é ruim, vamos tirar. Mas temos que não ter medo da democracia. Eu falo isso permanentemente. Nós alcançamos um nível na democracia que nós que não temos que ter medo de ter o Instituto da Democracia em todas as instâncias necessárias. Por isso por que você apresentou essa PEC? Apresentei, teve assinatura, foi registrada, não foi a senadora Rose é autora de uma PEC que assinou sozinha, não. Foi assinado por várias pessoas, inclusive algumas que não votariam em Davi, por exemplo, mas que querem debater a reeleição no Congresso Nacional. Senadora, a gente ficou com uma dúvida aqui, a senhora falou sobre Rodrigo Maia, e aí para situar essa discussão para o nosso ouvinte, né? O porquê que não é possível, porque há um veto à recondução na presidência dentro de uma mesma legislatura, né? Então, Rodrigo Maia nem Davi Alcolumbre poderiam ser reeleitos como presidentes da Câmara e do Senado Federal. Por que tem essa diferenciação? O texto da senhora, como o Rodrigo Maia é a primeira vez que ele é presidente da Câmara nessa legislatura, o texto da senhora também não permitiria a reeleição para ele? Não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Ele, se você se lembra, ele foi reconduzido. Tem característica diferente das duas casas, embora o Instituto da Reeleição vá atender as duas casas. Mas não foi na outra legislatura, senadora? Pois é, mas ele tem essa característica. Nós, por exemplo, temos um mandato de 8 anos. Sendo que há uma eleição de 2 terços e mais 1 terço. Eu, por exemplo, sou senadora, estou no 6º ano de mandato. Nós teremos agora uma eleição para casa. E não tendo reeleição, nenhum pode ser reeleito até então, a não ser na transição de um mandato para outro. Você supõe qual mandato? É metade do mandato de 4 anos, já que nós temos uma reeleição de mais 1 terço a partir da próxima eleição, ou não? O Rodrigo Maia, na transição de um exercício para o outro, ele pode ser reeleito. Então, mas ele pode ser reeleito porque a legislatura ele foi eleito novamente para ser deputado, né? Porque lá são de 4 em 4 anos. Isso. Então, como a legislatura... Isso. Então, ele entra como presidente... Nossos mandatos são 8 anos. Então, e aí ele entra como presidente na atual legislatura, né? Nessa legislatura é a primeira vez. Não pode... Perdoe o tom. Não, aqui, ele não pode. Eu só queria entender da senhora o seguinte, porque não existe a reeleição, ele não pode. O que entende alguns, tem muita discussão sobre isso, vamos ter que debruçar sobre matéria, sobre ótica, inclusive, de quem resguarda a Constituição Federal, que é o Supremo Tribunal Federal. Veja bem, nós temos um mandato de 8 anos para o Senado. Eu entendo que acabou o período de 4 anos, daqueles 2 terços da casa, entra o período dos que assumiram agora. Recentemente assumiram o Cajuru, vários senadores novos, Leila, vários senadores. Então, impõe você pensar qual é a maneira de harmonizar o processo da reeleição. Acho que o Davi, por exemplo, tendo sido da outra casa, nós entramos juntos, ele estando agora no exercício, ele poderia disputar uma reeleição se tivesse o Instituto da Reeleição, que não existe para ele.
pode ter existido lá atrás, quando o Renan foi presidente, aí passamos para outro mandato, foi quando eu entrei, e o Renan se candidatou para outro mandato de 8 anos. Esse que está em jogo é ter instituto que possa garantir uma reeleição a uma presidência das casas, ou qualquer uma da presidente da casa. O Rodrigo teve o mandato dele encerrado na eleição passada, se elegeu novamente deputado federal, se candidatou e tem esses 2 anos de agora. O Rodrigo pode ser reeleito? Todos entendem que não, seria uma terceira. No Instituto da Reeleição, eu acho que ele poderia ser eleito. Senadora Rose de Freitas, como que está eleito, né? Como que tá a dinâmica de coleta de assinaturas para a PEC da senhora? Como que tem sido a adesão? Já foi dada entrada. Já teve assinatura mais do que necessária e foi dada entrada. Foi protocolado, que nós falamos, né? E tem alguma sinalização? Vamos debater. Qual? Tem alguma sinalização, senadora, já que vocês já conseguiram as assinaturas do presidente Davi Alcolumbre, já pautar isso ainda neste semestre, já que é uma PEC, tem todo um caminho mais longo no Congresso Nacional? Olha, até agora a dinâmica do Senado tem sido de votar todas as matérias importantes e necessárias. Eu acredito que essa é uma matéria importante, não mais importante do que tudo aquilo que se trata sobre a pandemia, que a urgência no Brasil hoje é socorrer o Brasil, a população brasileira, já que houveram muitos erros nesse caminho, para que nós possamos ter uma saída o mais rápido possível dessa pandemia. Eu acredito que ela será pautada a tempo, porque não adiantará você querer pautar uma matéria quando ela já não surtir efeito. A matéria ela deve ser levada ao Senado para discutir e lá votar, sem nenhum receio de que você esteja ferindo qualquer princípio constitucional, até porque é uma emenda à Constituição para permitir esse debate. Senadora, eu fiquei com uma dúvida. A gente abriu a entrevista e notei um incômodo da senhora e está tudo certo quando a gente mencionou que a senhora seria uma aliada. Eu saí da votação e agora tem 2 matérias, inclusive da adoção, que era a Zenaide que estava relatando, e como eu estava em falta com vocês, me desculpa a minha ansiedade. Não, imagina. A gente está aqui voltar para a votação. Sim. Eu queria, então, só para a gente fechar, uma última pergunta. A senhora se colocou claramente como alguém que não necessariamente é uma aliada, explicou que não votou em Davi Alcolumbre. E o que mudou desde então? Disso. A senhora agora votaria em uma reeleição? Me parece óbvia a resposta, até por conta da PEC, mas eu queria entender o que mudou para a senhora fazer essa defesa, diferente do que a senhora fazia antes, a ponto de falar aqui que não votou nele na primeira eleição. Ele sabe, todos na casa sabem que não votei nele, ele sabe também, mas não deixo de reconhecer o brilhante trabalho que ele está fazendo. O país precisa de muita interlocução, não precisa estar dividido em situação e oposição. O que o Brasil precisa é sair dessa crise. E ele, para mim, foi uma revelação, porque tão jovem, ter a capacidade de dialogar, sem jamais encostar ninguém na parede, sem jamais trapacear, sem fazer jogo de espera, de engavetamento de projetos. A pauta que está sendo construída para o Brasil tem a presença do presidente do Senado, e muitas vezes já não teve no passado. O que acontece nesse momento? Esse momento é diferente de todos. O momento é diferente de todos. Nós temos uma pandemia, nós temos um país que está numa recessão, nós temos que ajustar, nós temos perda de cidadania permanentemente, quando a pessoa não tem direito a se socorrer no hospital. É preciso que os ative, as pessoas, vamos dizer, de que os integrantes da política nacional, judiciário, legislativo, executivo, tenham a capacidade de dialogar. Eu acho que vocês, inclusive da imprensa, presenciaram inúmeras vezes os confrontos que nós tivemos. Confrontos que parecia que nós, mais uma vez, chegaríamos ao impeachment mais adiante. Se hoje nós temos um cenário de diálogo, de um trabalho permanente, com acuidade, trazendo todos para a mesa, independente de que partido não seja, e colocando o Brasil em primeiro lugar, nós fazemos porque temos agentes preparados para isso. Eu digo, o Davi é mas não pode ser por casuísmo, porque quando o Davi passar, o Instituto tem que continuar. E se não quiserem votar no Davi, elejam outro. Mais adiante, em momento mais propício para a população brasileira dizer que o país está sendo recuperado, vamos ter reeleição também para quem estiver lá em outra quadra da história. Essa quadra da história de hoje
exige que nós tenhamos com pessoas com capacidade de diálogo, de construção, de fazer o acordo para o país restabelecer a sua dinâmica econômica, a sua capacidade de recuperação. Isso que é fundamental. Se tivesse alguém sentado naquela mesa que hoje dissesse o que vem do presidente Bolsonaro nós não queremos aprovar, o país já estava num colapso geral que teve agora em relação à pandemia. Então, não mudei o pensamento em relação à democracia. Quero submeter essa PEC, que é uma discussão, e o Davi, cabe ao Davi, ao Álvaro, ao Tasso Gereissati, a todos os outros que postularem o cargo, disputar o voto no plenário. Primeiro, vamos dizer, queremos reeleição? Admitimos? Admitimos. Então, vamos com quais candidatos? Esses candidatos serão colocados, evidentemente, à prova do voto democrático, que é o mais importante de ser exercido em qualquer momento de conflito e dúvida. Senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, conversou conosco aqui no Bastidores do Poder sobre a PEC da reeleição para o Davi Alcolumbre no Senado. Senadora, muito obrigado pela participação. Boa votação aí na votação virtual. Até uma próxima. Boa noite, Desculpa senadora. a inquietação e muito obrigado. Imagina. Obrigada. Boa noite, abraço. bom trabalho.